Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje meditaremos no Salmo de número 132, intitulado Uma Promessa Antiga. Diz-nos aqui o Salmo: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Esse salmo, muito provavelmente, foi escrito após o falecimento de Davi, um rei memorável. A citação a ele mais de uma vez neste salmo, o zelo das promessas antigas que Deus fez a Davi. E nós vemos a fidelidade do Senhor, vemos a lembrança das dificuldades que Davi passou em seu reinado, em sua condição de guerreiro, o eterno conflito com os inimigos que queriam matá-lo. Nós vemos a importância da presença da Arca da Aliança, a presença de Deus. E essa arca estava em Efrata, em Belém, Efrata, e temos também em Jaar um campo de guerra, onde por algum tempo essa arca foi roubada pelos inimigos de Deus, os inimigos de Davi. E aqui é o apelo, a visão, o zelo de Davi cuidar para que a arca fosse entregue para Jerusalém. Estivesse a presença de Deus em Jerusalém, conhecida como a cidade de Davi. E nós vemos também o zelo de Davi no sentido memorável de construir o templo, que foi na época de Salomão. Ele teve todo o cuidado, ele mesmo queria fazer, ele mesmo envidou esforços para preparar esse caminho com os materiais, com a mentalidade do seu povo, para que Deus tivesse um local exclusivo, respeitável de adoração. E aí nós vemos uma ponte com a promessa da vinda de Jesus Cristo, o descendente de Davi, que reinaria em Sião. E nós saímos de uma condição de dificuldades e vemos ao final a superação, com Deus cumprindo a sua promessa
de revestir de alegria, de júbilo o seu povo, na citação aos sacerdotes, na citação aos descendentes, na citação à fartura, mesmo em um espaço difícil, em uma época difícil no tempo histórico, nós vemos Deus cumprindo a sua promessa, inclusive de fazer de Israel uma lâmpada na região obscura onde está inserido, cercado de todos os lados, mas contando com a força política, inclusive, de Deus ao seu lado. Muitos podem até não gostar de Israel ao seu lado, na região há muito desejo de extermínio do povo de Deus, mas, na verdade, Deus tem sustentado o seu povo e esse é um registro histórico da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. E o que isso tem a ver conosco? Anos depois, Deus continua se revelando a nós, continua cumprindo as suas antigas promessas e honrado a aliança que temos com Ele, que mesmo que provada, nunca se quebrará. E essa é a mensagem de alento ao nosso coração. O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus que da sua linhagem deu o provimento de um descendente para reinar eternamente, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o mesmo Rei que tem nos sustentado, nos dado a alegria, nos dado a primícia do que há de melhor na terra, com a fartura de alimentos, a fartura de felicidade, toda a provisão para os descendentes de Davi, somos nós. É o tempo que a gente está vivendo e é o tempo de esperança até que tudo se cumpra e vivamos eternamente com Ele. Quando Jesus voltar, quando Jesus for voltar como Rei e o seu poder for visível nos céus, do Ocidente ao Oriente, por todo o povo que habita na terra. E inclusive a natureza, refletindo com os símbolos do poder de Deus, como o mar, como o trovão, como o som de muitas águas. E é essa a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. As promessas de Deus, muitas delas são antigas, mas estão se cumprindo na nossa vida. Deus continua conosco e continua na sua fidelidade e cuidado para conosco. Isso não quer dizer que seja fácil. Ele nunca nos enganou. Mas só o fato de Ele estar conosco e nós vermos as suas maravilhas já é o bastante para nós seguirmos confiantemente em frente. Que este sentimento, esta visão, esta palavra encontre abrigo no coração seu, na sua mente, você que me ouve, que participa conosco deste movimento de anúncio das verdades de Deus presentes no Salmo, que essa alegria superabunde em você e que nós todos tenhamos um cântico novo para entoar ao nosso Deus em gratidão por suas promessas antigas que se cumprem na história e particularmente na vida do povo de Deus, que somos nós. Em nome de Jesus, louvamos, agradecemos. Amém. Invoca-me